Preparada para uma exploração que, olha, desafia um pouco o senso comum, vamos investigar hoje uma ideia que soa quase como um paradoxo, a tal da democracia coroada. Como assim, né? Como é que um império com um imperador, comando hereditário e tudo, pôde ser descrito como um regime com fortes traços democráticos? É essa questão intrigante que a gente vai tentar desvendar aqui. E para guiar a gente, vamos usar trechos do estudo A Democracia Coroada, de João Camilo de Oliveira Torres, um livro fundamental sobre a teoria política do Império do Brasil. E antes de começar de verdade, para quem curte esses assuntos, vale a pena conhecer o canal Monarquia Já e o portal monarquista.com.br. Tem muito mais conteúdo lá. Bom, nossa missão aqui é desvendar as ideias, as instituições que moldaram o Brasil imperial, tentando ir além dos clichês. Vamos falar dessa mistura única de liberalismo e monarquia, do papel do imperador, do famoso poder moderador. Exatamente. O livro do Oliveira Torres, ele tem essa pegada diferente. Não é só contar história, fato atrás de fato. Ele convida a gente a mergulhar nas ideias, sabe? Naquilo que ele chama de Weltanschauung, a visão de mundo política, vamos dizer assim, que estava por trás das leis, das ações da época. É mais uma análise da estrutura de pensamento que sustentava o regime imperial aqui no Brasil. E que estrutura era essa? O cenário, então, é o Brasil do século XIX, logo depois da independência. De um lado, fervilhando aquelas ideias liberais da Europa, liberdade, razão, direitos do indivíduo. Do outro, a gente já tinha uma monarquia estabelecida aqui, herança direta de Portugal, com a dinastia de Bragança e tudo. Como é que juntava essas duas coisas, que parecem não combinar? Esse é o ponto central, o nó górdio que o Oliveira Torres tenta desatar. Ele argumenta que o Brasil teve um caminho bem particular, diferente dos nossos vizinhos aqui da América Espanhola, que muitas vezes romperam de um jeito, assim, mais abrupto com a Espanha. Uma ruptura total, né? Isso. A independência brasileira foi mais uma transição, digamos, mais suave. A vinda da corte de D. João VI para cá, a permanência da monarquia, tudo isso facilitou uma separação política que não foi necessariamente uma ruptura cultural ou institucional completa com o passado português. Entendi. Então não foi tipo começar do zero, uma página em branco. De forma alguma. Tinha uma continuidade forte. O grande desafio, então, era pegar esses ideais liberais, essa busca por um governo mais racional, com mais liberdade, e tentar encaixar nessa estrutura monárquica que já existia. Uma estrutura que já tinha suas tradições, como uma certa descentralização administrativa lá da colônia, mas ao mesmo tempo um poder político central forte na figura do rei. E o livro diz que o Brasil não só adaptou, mas que criou algo novo. Uma revolução legítima, unindo uma monarquia que já tinha sua legitimidade histórica com uma democracia que buscava se legitimar. Nossa, isso soa bem ambicioso. O que significava isso na prática? Olha, significava um arranjo político bem peculiar, para dizer o mínimo. De um lado você tinha o imperador, com aqueles papéis mais clássicos da realeza, seu símbolo da nação, garantir a unidade do território, a estabilidade. Agir como um poder, digamos, neutro, acima das brigas do dia a dia, pensando no bem comum. Do outro lado, a Constituição de 1824, a nossa primeira, já trazia um monte de direitos e liberdades para os cidadãos. Inspirada, claro, em pensadores liberais europeus. E a Assembleia Geral, com deputados e senadores, representava esses cidadãos. Uma tentativa de equilibrar a balança, né? Entre ordem e liberdade, entre a tradição e as novas ideias liberais. Exato. E o Oliveira Torres aponta influências importantes nisso. O Benjamin Constant, aquele pensador liberal franco-suíço, deu muito da base teórica, principalmente a ideia de um poder neutro, acima dos outros poderes, que aqui virou o nosso poder moderador. E ele cita também o Gaetano Filangieri, um italiano. As críticas dele ao absolutismo, às ideias reformistas, parece que influenciaram Dom Pedro I a buscar mudanças, mas sem jogar fora toda a estrutura que já existia. Foi uma tentativa de construir um liberalismo meio à brasileira, sabe? Certo. Então vamos desmontar essa máquina política imperial.
Quais eram as peças-chave, as engrenagens principais que faziam esse sistema funcionar de um jeito tão único? Começando pela mais famosa e talvez a mais polêmica, o poder moderador. Ah, o poder moderador. Esse aí dava pano para manga. Ele era exclusivo do imperador, né? Definido lá na Constituição de 24 como um quarto poder, separado do executivo, que é o governo, do legislativo, o parlamento, e do judiciário. A teoria por trás dele, muito inspirada, como a gente falou no Benjamin Constant, era que ele funcionaria como uma força neutra. Um árbitro. Tipo um juiz de futebol na política. É isso. É uma boa analogia. A ideia era que o imperador, por não depender de eleição, por estar teoricamente acima das brigas partidárias, poderia intervir para garantir o equilíbrio, a harmonia entre os outros poderes, evitar crises que pudessem levar, sei lá, a ditaduras ou revoluções. Na prática, isso dava ao imperador poderes bem grandes, nomear e demitir os ministros do governo quando quisesse. Peraí, nomear e demitir livremente? Livremente. Dissolver a Câmara dos Deputados, o que obrigava a convocar novas eleições, aprovar ou vetar as leis que o parlamento votava, conceder anistias, eram atribuições bem fortes. Mas isso não soa muito neutro, né? Parece dar um poder gigantesco para uma pessoa só. Isso não entrava em conflito com a ideia de um governo que precisava da confiança do parlamento? Entrava, e muito. Esse era o centro de um debate político acaloradíssimo que durou o Império inteiro. O pessoal do Partido Conservador, geralmente, defendia o poder moderador com unhas e dentes. Figuras como o Visconde do Uruguai diziam que ele era a chave de abóbada do sistema, a garantia da estabilidade, da unidade do Brasil, que é um país enorme e diverso. Argumentavam que o monarca, pela posição dele, era o único capaz de agir pensando no todo, sem se prender a interesse de grupo A ou B. E os liberais? O que eles achavam disso tudo? Aos liberais. Eles olhavam muito para o modelo inglês, para aquela máxima francesa, o rei reina, mas não governa, que atribuem ao Thiers. Eles criticavam duramente o que chamavam de poder pessoal do imperador. Achavam que essas intervenções, principalmente nomear e demitir ministro, dissolver a Câmara, distorciam toda a dinâmica parlamentar, porque, para eles, o governo tinha que depender da confiança dos deputados eleitos, né? E como funcionava na prática mesmo? O imperador usava esse poder o tempo todo, assim, sem cerimônia? Havia uma tensão constante ali. Aquele argumento famoso do Sócrates, usado pelo liberal Nabuco de Araújo, mostra bem a crítica. Era um raciocínio que criava um efeito dominó, tipo assim, o poder pessoal do imperador escolhia os ministros. Os ministros nomeavam os presidentes das províncias, que seriam os governadores hoje. Os presidentes de província usavam a máquina administrativa para controlar as eleições. E as eleições geravam uma Câmara dos Deputados boazinha para o governo e, no fim das contas, para o imperador. Era uma crítica forte à centralização e à manipulação eleitoral que esse poder acabava permitindo. No entanto, e aqui tem um paradoxo interessante que Oliveira Torres explora bastante, o parlamentarismo de fato se desenvolveu no Brasil. Ou seja, aquela prática de o governo, o ministério, precisar ter a confiança da maioria da Câmara para continuar no poder, foi se consolidando. Mesmo com o poder moderador existindo? Mesmo com o poder moderador. E, ironicamente, isso aconteceu com mais força durante a menoridade de Dom Pedro II, quando ele ainda não podia exercer o poder moderador e o parlamento acabou ganhando mais espaço. E mesmo depois, o próprio Dom Pedro II, apesar de usar sim suas prerrogativas, muitas vezes agia como se a confiança da Câmara fosse necessária, sabe? Mesmo antes de 1847, quando criaram formalmente o cargo de presidente do Conselho de Ministros, o nosso primeiro-ministro. Nossa, que complexo! Então, o sistema tinha essa tensão interna o tempo todo, entre o poder do imperador e o poder do parlamento, e falando em instituições que geravam debate, a gente chega em duas que são ainda mais distantes da nossa ideia atual de democracia. O Conselho de Estado e o Senado Vitalício. Um conselho e senadores que ficavam lá para sempre, escolhidos pelo imperador. Isso não era a receita para criar uma elite intocável, meio aristocrática? Eram instituições muito criticadas pelos liberais justamente por isso. Pelo caráter vitalício, pela nomeação imperial. Eram vistas como aristocráticas, sim. Mas é importante a gente tentar entender a lógica por trás delas, segundo quem defendia o sistema, né?
O Conselho de Estado era um órgão formado por conselheiros experientes, figuras de peso na política, na administração, também nomeados de forma vitalícia pelo imperador. A função principal dele era auxiliar o imperador justamente no exercício do poder moderador. Dar pareceres sobre as questões mais graves, tipo dissolver a Câmara, e intervir nas províncias. Uma espécie de conselho de sábios para ajudar o imperador? Isso era visto como o cérebro da monarquia. Um lugar para acumular experiência administrativa, jurídica, garantir continuidade e uma análise mais, digamos, fria dos problemas do país, longe das paixões políticas do momento. E, além disso, ele funcionava como a mais alta instância da justiça administrativa, o chamado contencioso administrativo. Contencioso administrativo, o que seria isso exatamente? Basicamente, era onde se resolviam as disputas legais entre os cidadãos e a própria administração pública. Defensores como Pimenta Bueno argumentavam que isso era fundamental para proteger os direitos dos indivíduos contra possíveis abusos do governo, garantir que a administração também estava sujeita à lei, sabe? Era uma forma de controlar o próprio Estado. Interessante essa visão. O conselho como um protetor do cidadão contra o governo, não tinha pensado por esse lado. E o Senado vitalício? Qual era a justificativa para ele? O Senado também era composto por membros vitalícios. Mas eles não eram simplesmente apontados pelo imperador do nada. Ah, não? Não. O imperador escolhia os senadores a partir de listas tríplices, e essas listas eram formadas pelos candidatos mais votados em eleições nas províncias. Então tinha um elemento eletivo ali na origem, embora a escolha final e a vitaliciedade fossem do imperador. A ideia era criar uma Câmara alta, sabe? Mais experiente, mais moderada, que funcionasse como um contrapeso à Câmara dos Deputados, que essa sim era eleita diretamente depois de 81 e tinha mandatos curtos. Uma Câmara para pensar mais a longo prazo, enquanto os deputados cuidavam do dia a dia, do orçamento. Exatamente essa lógica. O Senado deveria se focar em leis mais permanentes, como os grandes códigos, civil, comercial, criminal, reformas estruturais importantes, tratados internacionais. A vitaliciedade, segundo os defensores, daria aos senadores independência para tomar decisões impopulares, sem ficar com medo da próxima eleição, entende? E protegeria o Senado das dissoluções que podiam atingir a Câmara. Já a Câmara dos Deputados ficaria com um debate político mais quente, a aprovação do orçamento anual, a fiscalização direta do governo. Claro, os liberais preferiam um Senado eleito com mandato temporário. Achavam que a vitaliciedade criava uma gerontocracia, sabe? Uma turma mais velha, desconectada da realidade. Mas os defensores viam nesse arranjo, nesse bicameralismo assimétrico, um equilíbrio importante para a estabilidade do regime. Entendi a lógica. Mas vamos sair um pouco das instituições e pensar na sociedade da época. O livro fala em sociedade sem classes e até em democracia racial. Isso não soa completamente fora da realidade para o Brasil do século XIX? Um país que a gente sabe que era profundamente marcado pela escravidão na economia, na sociedade. Esse é um ponto crucial e, sim, potencialmente polêmico. Oliveira Torres argumenta que, do ponto de vista jurídico formal, a sociedade brasileira imperial era menos estratificada do que a Europa da mesma época. Principalmente a Europa do antigo regime, antes da Revolução Francesa. Aqui a gente não teve aquela nobreza feudal com privilégios legais hereditários tão fortes, nem aquelas corporações de ofícios super rígidas que existiam lá na Europa. Isso era uma herança, de certa forma, da própria colonização portuguesa. Então a lei em si não criava tantas barreiras formais entre os grupos sociais. Formalmente, menos. Ele até cita observadores estrangeiros da época, como o alemão Handelmann, que vieram para o Brasil e ficaram surpresos ao notar uma certa igualdade perante a lei, entre brancos, mulatos e negros livres. A possibilidade de ascensão social, embora fosse difícil, claro, existia para homens livres, independentemente da cor, e isso chamou a atenção desses viajantes. Seria nesse sentido formal que se poderia falar em democracia racial. Mas e esse é o mais gigantesco que o próprio Oliveira Torres reconhece, não tem como não reconhecer, essa estrutura formalmente mais aberta, coexistia com a brutalidade da escravidão, que negava a própria humanidade e qualquer direito a milhões de pessoas.
Uma contradição absurda no coração do sistema, né? Uma contradição imensa, fundamental. A própria Constituição de 1824, no famoso artigo 179, listava uma série impressionante de direitos liberais para a época. Direito à propriedade, liberdade de expressão, com alguns limites, liberdade religiosa, embora o catolicismo fosse a religião oficial, segurança individual, igualdade perante a lei, direito a um julgamento justo. Uma lista bem moderna. Só que todos esses direitos eram garantidos aos cidadãos brasileiros. E os escravos, obviamente, não eram considerados cidadãos plenos. Então, essa democracia tinha uma fronteira muito clara e muito excludente. Não dá para esquecer disso. Entendido. E a participação política pela via das eleições? Como as pessoas comuns, os cidadãos livres, participavam? Pelo que eu li, era um sistema eleitoral que mudou bastante ao longo do tempo e parecia bem complicado, né? Era um sistema em constante evolução e, na prática, cheio de problemas, sim. No começo, com a Constituição de 24, o voto era indireto e censitário. Censitário. Isso quer dizer que tinha que ter uma certa renda para poder votar, isso? Exatamente. Funcionava mais ou menos assim. Os votantes que precisavam ter uma renda mínima que, olha, não era absurdamente alta. Permitia a participação de artesãos, pequenos comerciantes, lavradores com alguma posse, se reuniam nas igrejas, nas paróquias e elegiam os eleitores. Esses eleitores, sim, precisavam ter uma renda maior. E eram esses eleitores, reunidos nos colégios eleitorais das províncias, que de fato escolhiam os deputados. E também formavam as listas tríplices para senadores, que depois iam para a escolha final do imperador. Um sistema de 2 turnos, basicamente. E quais eram os problemas práticos disso? O maior problema era a qualificação dos votantes, ou seja, a verificação de quem realmente tinha direito a votar. Não existia um cadastro eleitoral permanente, que nem a gente tem hoje, com título de eleitor. A lista de quem podia votar era feita para cada eleição. E isso, meu amigo, abriu uma porta gigantesca para a fraude. Autoridades locais, padres influentes, chefes políticos, os famosos coronéis, podiam incluir nomes de aliados que nem cumpriam os requisitos de renda, ou até nomes de gente que nem existia. E, claro, podiam excluir os opositores da lista. Era a famosa eleição a bico de pena. Nossa, quer dizer que era fácil manipular o resultado antes mesmo da votação acontecer. Muito fácil. Era um dos grandes problemas do sistema. Houve tentativas de reforma, como a Lei dos Círculos, lá em 1855. Ela criou distritos menores, uninominais, na tentativa de aproximar mais o eleitor do candidato eleito e dificultar o controle dos grandes chefes políticos. Mas essa lei durou pouco tempo. A grande mudança mesmo veio bem mais tarde, com a Lei Saraiva, em 1881, já no finalzinho do Império. E o que a Lei Saraiva fez de tão importante assim? 2 coisas principais. Primeiro, ela instituiu a eleição direta para deputados e senadores. Acabou com aquela figura do eleitor de segundo grau. Agora o voto do cidadão ia direto para o candidato que ele escolhia. Segundo, e talvez o mais impactante para tentar limpar o processo, ela criou o título de eleitor e um sistema de alistamento, de cadastro, mais organizado e supervisionado por juízes. A ideia era justamente dificultar a fraude na qualificação, ter uma lista de eleitores mais estável, mais confiável. E funcionou. Acabou a fraude com a Lei Saraiva. Olha, reduziu bastante a fraude na qualificação. Aquela coisa de inventar eleitor que era escandalosa. Mas a influência dos chefes locais, da máquina do governo, aquela que o Nabucco descreveu no Sorites, ainda era muito forte, principalmente no interior. A Lei Saraiva também aumentou a exigência de renda para votar e excluiu os analfabetos do voto, o que acabou reduzindo o número total de eleitores. Foi um avanço na organização, na moralização talvez, mas não necessariamente na participação democrática, em termos de quantidade de gente votando. O próprio imperador Dom Pedro II se preocupava muito com a moralidade das eleições, mas ele parecia acreditar que a solução passava mais pela educação do povo do que por mudar a lei eleitoral em si. Falando em política, a gente tinha os famosos partidos liberal e conservador. Eles eram realmente tão diferentes assim, que nem água e óleo, ou no fundo eram mais parecidos, como alguns historiadores dizem, tipo farinha do mesmo saco?
Essa é uma pergunta clássica, né? A linha que separava liberais e conservadores no Império nem sempre foi tão nítida assim. E teve muita ida e vinda, muita dissidência, reagrupamento. A gente teve a Liga Progressista nos anos 1860, que juntou gente dos dois lados. Teve o Partido Radical, de onde depois saiu o Partido Republicano lá em 1870, mas, em teoria, existiam sim diferenças de ênfase entre eles. E quais eram essas diferenças teóricas? Os liberais, em geral, tendiam a defender mais descentralização do poder, dar mais autonomia para as províncias, o que eles chamavam de federalismo. Davam mais ênfase nos direitos individuais, queriam limites mais claros para o poder do governo central e do imperador, principalmente o poder moderador. E às vezes propunham reformas como eleição de juiz, mandato temporário para senador. Já os conservadores enfatizavam mais a importância da unidade nacional, da autoridade, da ordem pública. Viam o poder moderador como crucial para a estabilidade e defendiam um governo central forte para manter o país unido. E na prática, quando chegavam ao poder, eles agiam de forma muito diferente um do outro. Aí é que tá. Na prática, a diferença muitas vezes diminuía bastante, como o próprio Sócrates do Nabucco já apontava, e como políticos da época mesmo, até conservadores como o Visconde do Uruguai reconheciam. Ambos os partidos, quando estavam no governo, usavam a estrutura administrativa do Estado. Nomeavam presidentes de província, delegados, juízes, para influenciar as eleições e garantir a vitória dos seus candidatos. A máquina era usada por quem estivesse no poder. Não tinha muito segredo. Claro que houve períodos de maior predomínio de um ou de outro, como o chamado regresso nos anos 1840, quando os conservadores reverteram algumas medidas mais descentralizadoras do período da regência e fortaleceram bastante o poder central. Mas a lógica de usar a máquina era meio parecida. Entendi. Muita teoria bonita, mas na prática a briga pelo poder acabava falando mais alto muitas vezes. Bom, depois dessa análise toda das ideias, das instituições, da sociedade, para usar a sua frase, então, o que tudo isso significa? Qual foi, na visão do Oliveira Torres, a grande contribuição, a missão histórica que o Império Brasileiro cumpriu? Para o Oliveira Torres, a missão histórica do Império foi principalmente dupla. Primeiro, e talvez a mais inegável, foi ter garantido a unidade territorial do Brasil. Isso é um ponto fundamental. Enquanto a América Espanhola se fragmentou em várias repúblicas depois da independência, o Brasil manteve essa imensidão toda sob um único governo. E ele atribui isso, em grande medida, à presença da monarquia como um centro de poder, um símbolo de unidade nacional que era reconhecido em todo o território. Certo, a unidade. E a segunda parte dessa missão? A segunda foi ter conseguido realizar a transição da colônia para a nação independente e depois ter adotado instituições liberais, mas de forma gradual, relativamente pacífica e sem uma ruptura total com a herança cultural portuguesa. Foi um processo menos traumático, talvez, do que em muitos outros países aqui da América. É nesse sentido que ele usa o termo democracia coroada, um experimento político único que tentou adaptar as ideias liberais à nossa realidade brasileira, usando a figura do monarca e instituições como o poder moderador ou Conselho de Estado como fatores de estabilidade, de continuidade. Um regime que, apesar das suas imensas contradições, como a gente falou muito da escravidão, permitiu que transformações sociais importantíssimas, como a própria abolição, ocorressem dentro da legalidade, ainda que essas mesmas transformações tenham, no fim das contas, abalado as bases que sustentavam o próprio império e levado à queda dele em 1889. Fascinante essa perspectiva. Para a gente terminar, então, fica aqui um pensamento para a nossa reflexão, inspirado numa sugestão do próprio livro. O Oliveira Torres sugere que a figura do imperador, por estar assim meio acima, meio à parte das disputas políticas partidárias do dia a dia, funcionava como um limite ao poder do próprio Estado. Ele dizia algo como: a gente sabe que o reino não é o povo, mas às vezes a gente pensa que o governo republicano é o povo, e isso poderia levar a um Estado mais totalizador, que se mete em tudo. Será que tem um símbolo de unidade nacional que não se confunde com o governo eleito do momento?
Será que isso pode ter um valor para preservar a liberdade individual contra um Estado que quer abranger tudo? Fica a pergunta, né? É uma provocação interessante, sem dúvida. Toca numa distinção importante que alguns pensadores fazem entre a nação, ou o corpo político, que é a sociedade, o povo, com sua cultura, suas tradições, e o Estado, que é o aparato de governo. A monarquia, ao personificar o Estado numa figura hereditária, que é claramente diferente do governo partidário que entra e sai, talvez reforçasse essa separação na cabeça das pessoas. Isso poderia manter, como o Oliveira Torres sugere, citando outros autores, uma certa hostilidade ou uma desconfiança saudável entre o povo e a autoridade do governo, uma distância que seria, no fundo, uma proteção para a liberdade. Fica aí a reflexão. Com certeza. Bom, nossa análise de hoje mostrou que o Império do Brasil foi uma experiência muito mais rica, muito mais cheia de nuances do que aqueles resumos de livro didático costumam mostrar, né? Foi uma tentativa complexa, com debates intensos, com contradições profundas, mas também com soluções originais para o desafio de construir uma nação moderna aqui na América do século XIX, tentando conciliar coroa e direitos, tradição e liberalismo. Exatamente. E se essa nossa exploração aqui despertou ainda mais o interesse sobre a história e as ideias por trás do Brasil imperial e também sobre o movimento monarquista hoje, fica de novo o convite para dar uma olhada no portal Monarquia Já. O endereço é monarquista.com.br e também para conhecer o canal Monarquia Já no YouTube. Tem muito mais conteúdo e discussão por lá. Isso aí. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise profunda. Até a próxima.